A COP30 terminou neste sábado em Belém, sem o mapa do caminho para a transição dos combustíveis fósseis. O governo brasileiro iniciou o movimento e, também defendido pela Colômbia, chegou a angariar apoio de cerca de 80 países, mas ficou de fora dos documentos finais da conferência. Durante o final de semana, o presidente da COP, André Corrêa do Lago, afirmou que o Roadmap será uma iniciativa brasileira ainda a ser lançada. O tema divide opiniões entre países com grande produção de petróleo. Mas a defesa do Brasil, que também depende da exploração financeira e industrial do óleo, pode sinalizar uma postura de meio termo para o resto do mundo. No setor de combustíveis, a COP garantiu um acordo para quadruplicar a produção de sustentáveis. O compromisso de Belém 4 vezes quer fomentar o uso de etanol, biodiesel e SAF, o combustível sustentável de aviação, até 2035. O trato teve assinatura de 194 países, mas não se trata de um acordo vinculante. Em meio às negociações finais, direto do olho do furacão, o Jauli conversou com Vivian Oswald, analista internacional do Jota. Ela faz um balanço da conferência durante o último dia, na sexta-feira, e comentou os detalhes que estavam sendo fechados até o final do encontro. Hoje a gente está aqui com a nossa analista internacional do Jota para um bate-papo entre Joters. Vamos falar um pouco sobre o COP30, mas também vamos falar como que isso está conversando com o debate de transição energética, que até onde eu consegui ver tem bastante assunto, né, Vivian? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, Fafá. Tem coisa para burro, né? São muitos dias e dias muito intensos aqui de negociações e conversas, e nessa COP tem um elemento especial, que é o fato de não ser só a agenda da negociação mandatada, como eles chamam, né? Que é a agenda de itens que estão sendo negociados, e eles são 45, eles estão todos aqui ainda hoje, sexta-feira, dia 21, quebrando a cabeça e não sabem a que horas que vai acabar. Tem a importância da agenda de ação, e a gente viu muita coisa acontecer, muitas coalizões anunciadas, projetos conjuntos, anúncios de investimentos, dinheiro vindo ali de várias partes para investimentos e não só doação, né? Então tem muita coisa na área de energia acontecendo aqui e dando alguns sinais claros de tendências para o futuro. Com certeza, né? No início, inclusive, da COP30, o presidente Lula convocou, né, os países ali para tentar construir um calendário global para poder a gente discutir o abandono, né, de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Nós precisamos começar a pensar como viver sem combustível fóssil e construir a forma de como viver. E falo isso muito à vontade, porque sou de um país que tem petróleo. Sou de um país que extrai 5 milhões de barris de petróleo por dia. Mas também sou do país que mais utiliza etanol misturado na gasolina. Sou de um país que produz muito biodiesel e o nosso óleo diesel já contém 15% de biodiesel misturado. Sou de um país que tem 87% da sua energia elétrica limpa e eu quero que todos tenham. Não queremos impor nada. Queremos apenas dizer, é possível. E se é possível, vamos tentar construir juntos. A ideia era fazer uma coisa como se fosse um roadmap, né? Mas, com essa aproximação do fim da conferência, isso saiu um pouco do texto do pacote de Belém, né? Que todo mundo chama dessa forma. E isso acabou gerando um pouco de reação de países, né? Alemanha, Colômbia, Reino Unido, e a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que comentou também justamente sobre essa alteração ali, mas agora para o final das discussões. Ajuda a gente a entender um pouco esse cenário, o que poderia ter motivado essa questão? Olha, eu acho que não tem surpresa o fato desse tema ter sido polêmico e continuar sendo polêmico, né? O presidente Lula, ele insistiu muito, ele falou 5 vezes, né? Inclusive quando ele voltou aqui à COP na quarta-feira,
Ele insistiu de novo na importância de se fazer um mapa do caminho, falou que seria um mapa do caminho para esse afastamento gradual dos combustíveis fósseis no tempo de cada um e respeitando as características de cada país, e isso era mais ou menos o palavreado que estava no primeiro rascunho da Declaração Mutirão, né, que é um dos textos que devem ser submetidos à aprovação hoje. A gente ainda não sabe se vai haver consenso em torno deles, mas assim, com um palavreado ali muito brando. Ele não queria uma coisa para ser feita agora, até porque isso não estava na agenda de negociação mandatada, quer dizer, não era para essa COP, mas ele falou, vamos fazer uma coisa no tempo de todos, no prazo de todos, respeitando as características de todos, mas nem isso foi possível. Esse parágrafo já saiu do rascunho que eles divulgaram nessa sexta-feira de manhã, não tem qualquer menção, eu já procurei ali o documento, a transição dos combustíveis fósseis aí gradual, e é motivo de frustração? Mas não é surpresa. E isso entre os próprios negociadores, eles já sabiam que isso era uma pauta muito difícil, isso é um tema que a Marina vem insistindo muito, é uma obsessão ali dela de algum tempo, o Lula endossou, e isso é importante. Eu acho que a visão do governo nesse momento é que eles trouxeram esse debate para dentro da COP. Ele ganhou um foco especial nessa COP, mas já se sabia que não haveria muito como passar dali. E esse discurso contra o afastamento dos combustíveis fósseis, ele é muito... ele tem ali os elementos que são já conhecidos, né? A Arábia Saudita é um dos países que mais reagem a isso, a própria Índia, que usa muito, a China. Então, assim, essas decisões, por mais que elas tenham ali vozes favoráveis, se você não tiver o acordo dos 196 países, não tem como avançar, porque o regime do clima propõe isso, né? A regra é essa, ou todo mundo acorda ou não tem acordo. Então, assim, você, apesar da frustração, as ONGs vão dizer que ficaram muito frustradas, a própria União Europeia veio a público dizer que estava frustrada com isso, mas eles próprios sabem que não tinha muito como avançar nesse momento de polarização e de uma geopolítica muito complicada, depois que os Estados Unidos, né, que têm um discurso muito favorável aos combustíveis fósseis, saíram do Acordo de Paris. Mas assim, agora a gente também vai ter, né, Fafá, um momento em que os países vão jogar muito para as suas plateias domésticas. Porque, por exemplo, nós tivemos agora de manhã, nessa sexta-feira, uma reunião que é convocada pela Colômbia, que está promovendo ali uma declaração pelos combustíveis fósseis com apoio de 80 países. Entre eles, alguns países europeus, você tem ali Ilhas Marshall. As ilhas a gente já sabia que elas iriam apoiar qualquer iniciativa que fosse, porque são as primeiras a sofrerem com a mudança do clima, né? Elas, em breve, podem afundar. Mas, assim, é muito fácil você fazer uma coalizão de países, e parece que eles são em torno de 80, que vão lá falar alto e dizer que eles são favoráveis ao clima, e em relação à tentativa de uma negociação em que você quer 196 países muito diferentes no mesmo barco. Então, assim, é óbvio que você tem uma manifestação política que é importante e que vai muito na linha do que o governo brasileiro vinha defendendo, né? O que o Lula falou, o que a Marina falou. Então, assim, de novo, isso tudo traz para o foco o debate sobre os combustíveis fósseis, né, e como a gente vai reduzir a dependência deles, mas não traz para dentro da COP formalmente o assunto. A ministra das Ilhas Marshall falou que ela elogiou a liderança da Marina, do Lula, etc. e tal, disse que o assunto entrou na pauta, mas que ele vai ser negociado lá em 2026. Não está na agenda formal ainda, mas quem sabe não pode entrar. Quer dizer, o que aconteceu é que se deu voz a ele. Esse tema veio para a pauta depois de 28 COPs em Dubai, na COP 28, foi meio relegado a segundo plano na COP de Baku, que foi a COP 29, e o Brasil trouxe de volta o tema com força. Então, acho que é isso que a gente tem que ver. E, para além disso, o que a gente viu de agenda de ação, que é o que realmente está dando ali uma direção para frente. Então é tipo como se fosse um primeiro passo, né? É engraçado falar um primeiro passo depois de 30 COPs, mas talvez de uma forma mais ali de perto, e como você falou, mais integrado às discussões oficiais, né? Porque eu lembro que em Baku se falou bastante sobre, mas era sempre algo
em volta, né? Não parecia algo que realmente era tratado nas discussões. E em relação ao governo brasileiro, eu entendo, talvez, que o próprio presidente Lula já tentou fazer um pouco dessa discussão de você querer, sim, um dia se afastar ali dos combustíveis fósseis, mas respeitando um pouco as prioridades e os potenciais do Brasil, até mesmo quando ele falou sobre a exploração de petróleo na margem equatorial, por exemplo. Havia uma resistência muito grande no Ministério do Meio Ambiente que qualquer perfuração pudesse ocorrer nesse momento para que não houvesse repercussões negativas na COP30. Mas, ao mesmo tempo, ainda é a fase de pesquisa. Não é a fase ainda de exploração de combustível fóssil. Esse foi um assunto que entrou, assim, em alguma discussão do lado brasileiro ou... Olha, em nenhuma discussão aqui, painéis que eu tenha participado, eu ouvi falar na margem equatorial. Quem falou mesmo foi o Lula. Ao mencionar o mapa do caminho, eu acho até que para ele mostrar que não haveria uma contradição no que ele estava propondo, ele falou assim, até no último discurso dele foi mais forte porque ele falou com todas as letras, né? Ele falou assim, olha, eu venho de um país que produz muito petróleo, 5 milhões de barris por dia, mas que também é o país que tem a maior mistura de etanol, que tem a maior mistura de biodiesel no diesel, que tem uma matriz energética limpa, etc. e tal. Ele quis mostrar ali que isso é possível, né? E que ele quer que outros países sejam como o Brasil. Mas para isso você vai ter que discutir quem vai largar primeiro, né, a sua dependência do combustível fóssil, seja por produzi-lo ou por consumi-lo. E isso eu acho que vai ser uma discussão que vai continuar pautando a agenda dos climáticos, né, como a gente chama aqui, esses negociadores para frente. Aí, voltando até o que falou a ministra das Ilhas Marshall, ela falou assim, olha, o roadmap ele é inevitável e ele já está acontecendo. Aí ela disse, eu estou torcendo para chegar logo 2026 para que a gente possa voltar a falar dele. Quer dizer, isso daí é uma coisa que não tem como a gente não ver que é inevitável. E você vê até por todas as iniciativas que aconteceram em paralelo aqui da agenda de ação, todas elas são nessa direção de diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, né? Em maior ou menor escala, a depender do país. O problema é que você acaba esbarrando em interesses muito fortes, né? O lobby dos combustíveis fósseis ele é imenso. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Tem outros acordos também, a gente está conversando sobre transição energética e a questão dos combustíveis fósseis, mas também existem outras discussões, outros acordos que foram feitos, né? Como, por exemplo, os investimentos aí no TFFF, né? Que em português é o Fundo das Florestas Tropicais para Sempre. E também teve uma declaração sobre industrialização verde, toda uma proposta e um pacto ali de alguns países pelo crescimento dessa industrialização que leva em conta baixo carbono, né, de emissão. E, juntando tudo isso que a gente já conversou, mas também essa discussão sobre o TFFF e a questão da reindustrialização, como é que você enxerga um balanço assim da conferência, levando em consideração essa questão da transição energética? Olha, eu vejo de uma maneira assim, eu vejo de uma maneira positiva, vamos dizer assim, porque se a gente considerar o cenário geopolítico, ele é muito complicado, né? Você tem, de novo, um dos principais emissores, né, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, que sai do Acordo de Paris, que não mandou enviados aqui. Parece que tem até alguns negociadores deles meio que infiltrados em ONGs, mas eles não... parece que eles não participaram de negociação nenhuma e não manifestaram qualquer tipo de apoio, né, formalmente como governo federal. E aí acho que a gente tem que lembrar uma outra coisa que eu acho também que é positiva,
que foi essa coalizão de estados americanos que tiveram presentes aqui. O governador da Califórnia, que é o inimigo político do Trump, e a Califórnia, que é o estado mais imerso nessas iniciativas de transição energética. Esse grupo de estados que teve aqui, eles estiveram no Rio e alguns deles estiveram aqui em Belém, e eles representam mais de 50% do PIB americano, quer dizer, eles mostram que isso é uma coisa que está indo e que, não, de fato, não tem volta, né? Então, assim, eu acho que tudo o que aconteceu a despeito da dificuldade geopolítica do momento foi positivo. É claro que, agora há pouco, nessa sexta-feira de manhã, você teve na reunião plenária um apelo que o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, fez a todos os negociadores que estavam presentes, em que ele diz que o regime do clima precisa ser fortalecido e, para isso, você precisa chegar a um consenso. E aí ele pede que todo mundo aprove o texto final. Eu acho que uma grande demonstração de que essa COP foi positiva vai ser, obviamente, se você tiver um consenso sobre os textos todos, né? Ainda que os textos estejam bem aguados quando a gente compara com o rascunho de segunda-feira. Mas, assim, para além das negociações, eu acho que só essa coisa de você ter um conjunto de iniciativas que envolvem governos nacionais, subnacionais e empresas, eu acho que a gente vê de uma maneira muito positiva. Você tem ali uma iniciativa de 10 bancos multilaterais de desenvolvimento que anunciaram 185 bilhões de dólares para adaptação e mitigação até 2030, né? Aí você tem uma discussão muito forte sobre o futuro da energia no transporte marítimo, sobre SAF, e várias ideias aqui sendo trazidas para o público, como do Green Swap, lá da Indonésia, em que eles mostram, é uma espécie de um TFFF para a transição energética, em que você investe numa coisa, o governo investe internamente, domesticamente, numa estrutura que até tenha carbono, tipo uma termoelétrica, e aí o dinheiro internacional entra para fazer o projeto ser low carbon. Então, assim, ele vem com a diferença, porque esses projetos costumam ser mais caros. Então, você tem muitas ideias inovadoras, né? Você tem a própria iniciativa lançada pelo Brasil na pré-COP em Brasília, que é esse Belém 4 vezes, para quadruplicar o uso e produção de combustíveis sustentáveis. Achou-se até que não ia ter muita, como é que se diz, muito apoio. Você teve 25 países de todos os continentes do mundo que acabaram apoiando, países importantes, tipo Canadá, você teve o México, Singapura, Coreia do Sul, Índia, que começou já nesse grupo com o Brasil, Emirados Árabes Unidos, que é um grande produtor, e por aí vai. Você teve países africanos, ilhas também. Quando nós lançamos um mês atrás, eram 4. Eram Brasil, Itália, Japão e com o apoio da Índia. De lá para cá, nós passamos de 4 a 19 no dia 6 ou 7 e agora 23 nós estamos angariando mais apoios. E mais importante do que o número de países é a variedade de países. Você tem países ricos, pobres, do norte, do sul, do Oriente Médio, em todos os continentes. Então, assim, tudo isso mostra uma direção que eu vejo como muito positiva, e teve uma participação também do público que eu achei positiva, por todas as dificuldades aí de Belém. Você teve uma participação do público, você teve manifestações de indígenas, tudo isso eu acho que também importa no momento em que o regime do clima está sendo avaliado e posto à prova, né, de alguma maneira. Então eu acho que isso daí reforça essa história da conexão que você precisa ter do regime do clima, que é uma coisa dificílima, cheia de siglas, que não para as pessoas afetar muito a vida delas, né? E, de repente, elas entram no centro da discussão e começam a se sentir participando de alguma maneira. Eu acho que o que está em jogo aqui parece muito blá, 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 quando se fala, né, quando os negociadores falam, quando os líderes falam, vamos falar aqui do multilateralismo, mas a coisa do multilateralismo, eu acho que é uma das coisas mais importantes a serem tratadas nessa COP30 aqui. E, Vivian, talvez, assim, abrindo um pouco o escopo
dessa nossa conversa é que, na verdade, que quando a gente abre o escopo para falar, por exemplo, de qualquer iniciativa da COP, a gente não deixa de falar, de certa forma, também de transição energética, né? Porque eu acho que realmente essas discussões elas estão muito atreladas. Mas no início do ano, e acho que uma parte do ano, a gente sempre falou que uma das principais dificuldades dessa COP seria justamente falar sobre o financiamento e colocar isso, de certa forma, em prática e no papel, porque assim, já existe um compromisso, né? Mas o debate e aí? As nações mais desenvolvidas e mais ricas, elas vão conseguir bancar quem não está conseguindo fazer atingir as suas metas de descarbonização, por exemplo. A COP é um momento, principalmente aqui no Brasil, que a gente foi bombardeado de muitas coisas, das mais engraçadas até as mais sérias. Mas eu queria tentar entender de uma forma talvez mais simplificada também o que exatamente foi possível atingir dentro deste debate, que era, desde o início, uma das prioridades dessa COP, e como vem sendo essas discussões aí dentro da Blue Zone, né, onde se tomam as decisões de fato. Eu acho que a gente tem que separar essa coisa do financiamento, de novo, em duas partes, né? A parte das negociações mandatadas e a parte da agenda de ação. Nas negociações mandatadas, o documento de rascunho que eles lançaram na segunda-feira era mais claro sobre quem devia fazer o quê, etc. e tal. Os parágrafos que estavam sendo tratados como opções, eles também eram muito diversos e mostravam o nível da polarização lá dentro, né? Tinha 3 parágrafos sobre financiamento que falavam, isso me chamou a atenção, até foi uma das perguntas que eu fiz para todo mundo lá da presidência da COP, que é assim, no primeiro parágrafo eles reconhecem que se cumpriu a meta de financiar 100 bilhões de dólares por ano. No segundo parágrafo, eles dizem que, lamentavelmente, embora não se tenha cumprido a meta dos 100 bilhões de dólares por ano, vamos correr atrás dos 300 bilhões de dólares. Aí, numa terceira opção, era uma outra coisa completamente diferente. Quer dizer, se você não tem um acordo sequer sobre o passado, como é que você vai discutir o futuro? E isso continua sendo uma grande lacuna aqui. O texto que a gente viu hoje, que eles lançaram aqui como novo rascunho a ser discutido pelas partes, ele é mais aguado, embora faça menções ali algumas vezes que países desenvolvidos devem liderar esses esforços de aumentar os financiamentos, sobretudo para adaptação, mas a gente tem que ver como é que esse texto vai ser aceito até o final do dia de hoje. Eu imagino que vai entrar ainda pela madrugada. Tem gente dizendo que essa COP vai até sábado ou até, no limite, domingo, né? Nesse momento, os países do sul global, eles estão reforçando os seus pedidos em relação a financiamento climático proveniente de fontes públicas, porque dessa maneira a gente consegue canalizar recursos para adaptação e perdas e danos, que são duas também urgências que precisam ser endereçadas no mundo inteiro. Agora, do lado da agenda de ação, é isso, você teve várias iniciativas com dinheiro vindo de muitas partes para aumentar financiamento, você teve uma série de novas ideias de financiamento criativo, vamos dizer, ou assim, inovadores, né? E o TFFF se mostrou um deles. O TFFF era a grande aposta desse governo como um resultado concreto para essa COP30. E, assim, ele de fato me parece ter tido um grau de apoio que me surpreendeu, porque nas vésperas da COP estava todo mundo dizendo que não ia avançar muito, porque era uma coisa muito nova, e a gente chegou aí a um universo de quase 7 bilhões de dólares, né? Quando a gente começou a escrever sobre o TFFF, no começo do ano, a expectativa era que o governo estava correndo atrás para montar o modelo do TFFF para lançar na COP30. Ele não só lançou, como ele conseguiu ali o anúncio de quase 7 bilhões de dólares.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha falado umas semanas antes que ele esperava até 10 bilhões ao longo do ano da presidência da COP. A presidência começou aqui no dia 10 e vai até o final do ano que vem. Então, assim, para um primeiro momento do TFFF, 7 bilhões, eu imagino que seja uma coisa ali que surpreendeu. Havia um clima de comemoração dentro do governo, né? Tivemos a alegria de que a Alemanha fez o anúncio do seu aporte, que o presidente ainda está instando o concurso entre Alemanha e Noruega, mas na ordem de 1 bilhão de euros para o TFFF. E assim, os 3 bilhões de dólares que a Noruega anunciou, tem várias condicionantes, é verdade, mas são 3 bilhões e eles querem participar do processo decisório para constituir o fundo, né? O alemão, que disse que ia vir com um anúncio substancial e que maior do que todos os outros, não foi maior, mas tem mais 1 bilhão ali. O Brasil anunciou 1 bilhão, a Indonésia anunciou 1 bilhão, a França anunciou 600 milhões de dólares e por aí vai. Quer dizer, mas todos querem participar das conversas, né? Uma coisa que o pessoal do governo tem falado aqui é que você tem ali um potencial de outros contribuintes que seriam a Armênia, a Áustria, a Austrália, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, os Emirados Árabes, Finlândia, Japão, Irlanda, enfim, tem ali Suécia, Holanda, a própria União Europeia e o Reino Unido. O Reino Unido foi um que decepcionou porque todo mundo esperava que ele fosse contribuir. Ele acabou não contribuindo, embora tenha participado dos trabalhos e financiado até os trabalhos para a constituição do fundo. Parece até que jogou um pouco contra os países europeus entrarem com dinheiro no fundo, mas aí por uma questão política, né? Eles estão com um aperto orçamentário, numa situação política interna complicada e tal. Mas assim, você teve essa coisa para as florestas e essas outras iniciativas várias, né? Teve um anúncio do metano, você tem uma porção de iniciativas ali com dinheiro e financiamento. E está vindo de bancos em desenvolvimento, de países e de governos subnacionais. Agora, é preciso ver a direção que os 196 países vão querer dar, qual o sinal que eles vão querer dar nas negociações, né? Que acaba sendo também muito importante dentro desse cenário. Claro, não, e sobretudo como um gesto que se faz para os Estados Unidos, que, né, significa o seguinte: olha, vocês estão fora, mas a coisa aqui está funcionando bem, obrigado ou não. Né? Você acaba... Isso me pareceu um dos recados que o André Corrêa do Lago deu nessa plenária aqui. Ele falou assim, olha, mostrar que o multilateralismo funciona e que está todo mundo cooperando no mesmo barco é um sinal que você dá aos negacionistas. Né? Com certeza. Vivian, quero agradecer bastante a sua presença aqui hoje para a gente poder falar um pouco de COP com alguém que, né, participou ativamente lá, andando, cobrindo e, enfim, em cima do assunto. Vou agradecer demais a sua presença e deixar um convite para voltar em outro momento. Não sei se só para falar de COP, porque tem bastante coisa ainda para a gente falar, mas com certeza voltar para mais um episódio. Obrigada. Obrigada, Fofá. Espero ter ajudado aí. É tudo muito confuso, é um cenário ainda muito incerto, mas eu acho que a gente vai vendo tendências até para investimentos, né? Para orientar os investimentos daqui para frente. Eu acho que isso que é fundamental, né? Esse foi o Jalho dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Nesse programa colaboraram André Rossi, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Viviane e Priscila Trindade. Foram usados áudios do Canal Gov, CNN Brasil e TV Brasil. Até uma próxima!